Professor, a gente hoje tem um ensino fundamental ampliado. A criança com 6 anos, ela já entra no primeiro ano do ensino fundamental. Como é que a gente pode estar pensando em situações de aprendizagem que coloca essa criança em processo de alfabetização e letramento? Essa criança, na verdade, ela já deve ter sido colocada na situação de alfabetização e letramento na educação infantil. Porque não se pode pensar que a criança está inaugurando o seu processo de entrada no mundo da escrita aos 6 anos, né? Na verdade, até antes de chegar na educação infantil, a criança já está convivendo com leitura, com material escrito, mesmo as crianças das camadas populares, porque nós vivemos numa sociedade grafocêntrica, né? Cercada de livros e de escrita por todo lado. Então, é uma continuidade. A primeira coisa a pensar é que não é um momento de inauguração, é um momento de continuidade aos 6 anos. Então, é preciso ver em que nível a criança está de apropriação, tanto do sistema de escrita quanto do processo de letramento, para dar continuidade a partir disso e criar essas situações em que esse processo tenha continuidade. E aí, dentro do que a senhora acabou de me dizer, eu fico pensando que seria interessante a gente também conceituar nesse vídeo, nessa matéria, um pouco do que seria o letramento. Como é que a senhora pode conceituar para mim esse tema, letramento? Aqui nós estamos rodeados de atividades de letramento, né? São crianças que estão em fase de alfabetização. Nós temos aqui trabalhos de crianças desde a creche até o segundo ano, o terceiro ano, né, no novo modelo, né, estou considerando terceiro ano das crianças que entraram aos 6. Então, são crianças em processo de alfabetização, de apropriação do sistema alfabético e ortográfico de escrita. Mas elas estão se apropriando disso num contexto de letramento, elas estão se apropriando disso lendo, né, livros a partir dos quais literatura infantil, a partir daí a professora trabalha a alfabetização, elas estão escrevendo, né, escrevendo em situações reais, criadas pela professora, não é uma situação falsa, né? A literatura aí é que dá um apoio muito forte a esse letramento, porque o letramento o que é, para responder a sua pergunta? São as práticas de leitura e de escrita, né? Uma coisa é você aprender o sistema de escrita, que tem de aprender, né? Tem de aprender que grafemas corresponde a quais fonemas e vice-versa, né, para poder ler e escrever. Mas isso não resolve o problema da entrada no mundo da escrita, porque é preciso saber fazer uso disso. Nós tivemos um período em que a gente ensinava o beabá, né, digamos assim, para depois a criança ir praticar isso. Depois nós passamos por um período que foi muito na época do construtivismo, em que esse beabá foi desprezado, de certa forma, né, ou foi colocado foi marginalizado como um subproduto do letramento, ou seja, do convívio da criança com material escrito, etc. Acho que agora nós chegamos ao momento da síntese, que não é isto ou aquilo, mas são as duas coisas ao mesmo tempo, né, articuladas, embora cada uma com sua especificidade quanto à metodologia de trabalho. E aí, professora, agora a senhora me disse na primeira resposta, o processo de alfabetização e letramento é um processo que se inicia bem lá no início mesmo da escolarização dessa criança, né? E aí eu fico pensando, quando se chega aos 6 anos, nesse primeiro ano do ensino fundamental, que oportunidades de aprendizagem o professor então pode lançar mão para poder trabalhar com essas questões já aos 6 anos? Aos 6 anos, eu não diria já aos 6 anos, né? Porque o já começou antes. Mas aos 6 anos, o professor vai fazer isso, um foco maior na aprendizagem do sistema de escrita, mas sempre no contexto do letramento, criando situações de leitura de histórias para crianças, né? Você lê um livro de história para criança, sabendo ler, né? Dando todo o contexto de letramento, quem escreveu, né? As próprias características do livro, quem escreveu esse livro, quem ilustrou esse livro, né? E isso interessa muito a criança está numa fase da fantasia, né? Aí você lê a história para a criança, né? E depois você trabalha algumas frases, você trabalha
trabalha algumas palavras de onde, em vez de você ir buscar uma Eva viu a uva, você vai buscar aquela frase que está no livro contextualizada para a criança, né? Ou aquela palavra central. Vai pegar o lobo da história do Chapeuzinho Vermelho e trabalhar o lobo, escrever o lobo no quadro e trabalhar fonologicamente lobo e dividir em sílaba, né? E falar, e do lo, se eu trocar esse o por a, vai ser o quê? Vai ser lá, né? Uma coisa, uma atividade lúdica, que as crianças se divertem muito com isso, né? Nós temos provas aqui nesse município de como as crianças gostam dessa articulação, né? De pegar o lobo da história e transformar o lobo numa palavra a ser analisada, né? E aí, professora, a gente teve a oportunidade de gravar aqui no município de Lagoa Santa uma atividade em que a professora, exatamente como a senhora falou ainda há pouco, né, ela começava a contar a história, que era uma fábula de Monteiro Lobato, apresentando a capa do livro, a contracapa, abordando quem teria sido o autor, que no caso Monteiro Lobato, falando da editora. E eu fico pensando que, assim, que elementos, a importância da apresentação desses elementos do livro para essas crianças, né? Que função a gente estaria cumprindo no processo de letramento? Porque uma das facetas importantes do processo de letramento, sobretudo no mundo atual, é nós conseguirmos contaminar as crianças com o prazer do livro, o gosto da leitura, a paixão da leitura, que a gente tem perdido muito, né? E há razões minhas que não interessa dizer aqui quais. Então, nós temos trabalhado muito o livro como um objeto cultural. Não é só o livro como portador de um texto, mas o livro como um objeto cultural. A gente faz as crianças cheirarem o livro, pegar o livro, ver que o livro é um objeto que tem suas partes, como a gente tem o rosto, a gente tem as costas, a gente tem as pernas, tem os braços, o livro tem a lombada, o livro tem a capa, o livro tem a quarta capa, né? E as crianças gostam muito disso, a ponto que a gente frequentemente ver crianças chegando na biblioteca da escola e pedir assim, essa semana eu quero levar para casa um livro, mas eu quero um livro que tenha lombada. Eu perguntei para uma criança, mas por que você quer um livro que tenha lombada? Porque fica em pé. Porque esses livros infantis são muito fininhos, né? Então eles não ficam, tanto que as nossas bibliotecas são com os livros com a capa exposta, né? Mas o livro mais grossinho, de capa dura, fica em pé. E ele queria um livro que tivesse lombada, para você ver que como é importante isso, a criança ter uma relação com o livro, que é uma relação com um objeto cultural, né? Bacana. Eu queria sugerir para a senhora a gente dar um passeio aqui por essa exposição e a senhora, de repente, falando para mim um pouquinho de alguns elementos que fazem desse trabalho a riqueza que ele nos apresenta. Eu queria também que a senhora falasse um pouquinho dessa especificidade lúdica que um trabalho como esse de alfabetização e letramento ele vai exigir, ele vai requerer. A gente pode fazer um passeio, então, podemos? E o que eu acho que que fica mais forte nessa exposição é alguma coisa que se costuma muito criticar, né, e temer nessa entrada da criança aos 6 anos, é que seria já começar a massacrar a criança, porque a criança precisa brincar, etc. Numa falta de visão de como a alfabetização e o letramento podem ser atividades lúdicas, né, que envolvem a criança muito, tanto aprender o sistema de escrita, quanto, sobretudo, né, a leitura, a escrita, etc. Como está se vendo aqui, né? Você vê, por exemplo, aqui, a criança trabalhando com trava-línguas, né? Então, trava-línguas o que é? Uma brincadeira, né? Uma brincadeira com a escrita. São crianças de 6 anos, ó, primeiro ano, né? Então, elas estão, papagaio come milho, periquito leva fama, cantar um chora um outro, cantam uns, choram outros, triste sina de quem ama. Isso está desenvolvendo a consciência fonológica, que é fundamental para a alfabetização, né? Ao mesmo tempo está escrevendo, né? Ao mesmo tempo está desenhando, ao mesmo tempo está montando o caderninho dele de trava-línguas, né? Com uma editora, quer dizer, Herculano é o nome da escola, então conceito de editora, conceito de capa, né? Tudo isso também ao mesmo tempo, né? Tempos atrás, só se trabalhava com a criança com história, né? A criança gosta de historinha, então só se trabalha com história. Não, é preciso trabalhar com todos os gêneros. Então, aqui, por exemplo, veja aqui é infantil 2, né? São crianças de 5 anos.
já trabalhando com a história em quadrinhos e relatório. Já consegue aqui escrever os nomes, tá vendo? O desenho e os nomes dos autores, né? Desse livrão, como eles falam, né? E vem aqui o nome da escola, a turma, qual que é, a historinha que foi lida, eles fazem a ilustração da história, que estão sabendo que... Aí, trabalhando, tá vendo? Trabalhando aqui com as características da história em quadrinho, o uso do balão, né? Então, as figuras, e eles ditam para a professora, alguns que já conseguem escrever, escrevem, olá, dona Formiga, por que a cigarra tanto canta? Os que não dão conta de escrever ainda, ditam para a professora põe o texto deles. Eles estão criando o conceito de escrita, de história em quadrinho, de balão da história em quadrinho, né? Ana Maria Machado contou e o terceiro ano recontou. É um reconto da história da Baratinha. Aí todos escreveram seu nome aqui, ó, né? E vem a escrita da história. Agora, o interessante é que adiante, quando eles começam a trabalhar com... Aqui, ela vai casar. Então, eles construíram um livro das noivas. Cortaram figuras de vestidos, né? Era a revista de noivas para a dona Baratinha poder escolher o vestido de noiva dela, né? Aí, banca da noiva, ofertas todos os dias. Vendo que a criança prestando atenção no uso da escrita para várias finalidades. Aqui é o convite de casamento da dona Baratinha. Mesmo os diferentes se amam. Dona Baratinha e Dom Ratão convidam para seu casamento local. Isso a professora traz convites de casamento, mostra para eles por que tem que fazer convite de casamento, para onde vão os convites, né? E eles, então, inventam um convite. Ó, os noivos oferecerão um festão na casa da dona Baratinha. Veja o mapa na praça. E olha aqui, envelope imitando, né, os envelopes de casamento. É uma coisa que, sobretudo as nossas crianças, são crianças de camadas populares, né, não tem muitas oportunidades de vivenciar esses usos da leitura e da escrita, né? Aí o bolo, veio a receita para o bolo para a festa de dona Baratinha, né? Eles discutiram a questão da receita, como é que se constrói uma receita, viram livros de receita, e aí fizeram para o livro a receita. E aí, para a gente encerrar esse momento, professora Margarida, eu fico pensando numa pergunta que a senhora, como especialista em educação, a senhora, como uma intelectual respeitada que a senhora é uma pergunta que pode parecer óbvia, mas eu acho importante ter na sua voz. Qual é a importância desse processo de alfabetização para um processo inteiro de educação ao longo de uma vida? Porque sem esse a educação não vai para frente, né? Essa é a etapa. Olha, eu tenho uma história interessante na minha vida profissional, porque eu comecei trabalhando com o ensino médio. Aí eu passei para a segunda etapa do ensino fundamental. Aí eu disse, aí não é aí que a gente tem que trabalhar. Aí eu passei a trabalhar em pesquisa, estudos e na prática com as séries iniciais. E há de uns anos para cá, eu falei assim, também não chega, tem que ir lá na educação infantil e na creche, né? Porque aí é que está a base. Se nós não formarmos, não construirmos o alicerce aí, não há futuro para essas crianças. Porque sem dominar a leitura e a escrita, as práticas sociais de leitura e de escrita, eles não têm um futuro garantido na vida de aprendizagem, né? de aprender geografia, história, até chegar no curso superior. Sem essa base, não é possível. E na vida pessoal, profissional também, né? Porque nesse mundo nosso, se a pessoa não está inserida no mundo da escrita, ela dificilmente vence, né? Ou não vence. Ótimo, professora. Muito obrigado aí. A senhora foi muito generosa com a gente hoje. Você que é muito bom de conversa, Imagine, quem sou eu? Obrigado, tá?